Falar um pouquinho sobre esse jogo do Fortaleza contra a equipe do Vitória. Aqui na madrugada ainda de... Madrugada desse jogo, né? Tô fazendo este vídeo depois da live que eu fiz. Então se você puder dar uma olhada na live, né? Também comento lá do Fortaleza. Eu agradeço muito aí a gentileza. Que foi mais uma derrota do Fortaleza, né? A gente tem aqui uma amostra, né? Que é bastante complicada, né? Sobre os resultados do Fortaleza. Não é que temos aqui uma amostra, né? É se nós pararmos para pensar, o Fortaleza teve resultados realmente terríveis na temporada, né? Como, por exemplo, os resultados, as duas partidas em que o Fortaleza não consegue ganhar do Altos, né? O Vitória também parece ser uma equipe que coloca dificuldades extra para o Fortaleza e se juntar, evidentemente, essas duas equipes, né? Não vai dar o gasto que o Fortaleza tem, né? Se juntar essas duas equipes com o Ferroviário, não vai dar o gasto que o Fortaleza tem mensal com o seu elenco, né? Com a sua comissão técnica. Se juntar também do Ceará, juntando esses quatro aí, né? E aí também considerando a comissão técnica, as comissões técnicas, não vai dar o gasto que o Fortaleza tem com o seu elenco, né? Então tem um grande problema, né? Porque é uma temporada até agora de derrotas, muito mais do que de vitórias, né? E muito mais do que de êxitos, né? Agora, é importante olharmos para esse jogo de uma maneira bastante objetiva, para vermos se tem alguma coisa aí, né? Positiva ou se é só tragédia e assim por diante. Alguns erros novamente foram repetitivos, né? Estiveram em campo. E acho que teve coisas até positivas do Fortaleza nessa partida. Vão acabar comigo, mas é o que eu vejo. Eu acho que é necessário criticarmos quando as coisas merecem críticas, elogiarmos quando merece elogio. Fortaleza merece mais crítica do que elogio, na minha opinião. Mas teve uma outra coisa aí positiva no meio de toda essa tragédia, né? O Fortaleza foi primeiro a campo, né? Foi a campo com três zagueiros, né? O Mancha, o Kosevic e o Davi Luiz. Tirando o Mancha, você tem ali uma zaga muito frágil. E aí você tem o Marinho nesse lado direito, né? Mais à frente, né? E aí claramente que esse lado não vai funcionar, né? Esse lado não tem como funcionar porque não tem como funcionar do ponto de vista defensivo, né? Não vai funcionar, evidentemente. Por quê? Porque você tem ali um lado do campo, né, com um zagueiro lento, né, um ala que é só, né, jogo ofensivo e um atacante que voltou a ser, né, o que era antes de um bom momento que ele teve, que é o Marinho, que andou jogando bem, andou a ser até um jogador, né, dos jogadores mais interessantes do ataque do Fortaleza aí há algum tempo aí, mas que, enfim, começou o Brasileirão, já não tá jogando bem. É muito cansativo, é muito irritante o Marinho, né? Essa vontade dele de cair o tempo inteiro é um negócio assim que... Poxa vida, não tem ninguém no departamento de futebol para cobrar um comportamento melhor do jogador em campo. Tem gente aqui que vai, né, que está a ver esse vídeo, né, que acredita mesmo que esse tipo de proposta de cair o tempo inteiro para tentar chamar a arbitragem, dar cartão para o adversário e tudo mais. Tem gente que ainda acredita nesse tipo de proposta, nesse tipo de comportamento do jogador. Ainda tem gente que acredita. Será que o pessoal do departamento de futebol do Fortaleza acredita nisso? Porque se não acredita, qual é o problema de chamar o jogador para ter uma conversa com o atleta, né? Porque é irritante demais. Mas o fato é o seguinte, você tem um ala que é um jogador que ele ataca muito bem, tá? Mas é um jogador, por exemplo, atacou o fundo do campo, em alguns momentos, fez cruzamento importante para a cabeçada do Paul, por exemplo, né? Mas é um lateral que claramente, quando ele é colocado para a função de atacar, ele não sabe marcar. Não sabe. Quando ele está em linha, ele já apresenta algumas dificuldades para marcar, não são absurdas, mas apresenta certas dificuldades para marcar. Qual é o problema? Todo mundo ali tem apresentado essa dificuldade, né? Mas quando você tem um lateral desse, neste caso um ala, é injusto você cobrar o ala em função dele cometer alguns erros defensivos se você não gera a proteção para o lado desse jogador que é ofensivo.
Então é erro do Vojvoda. Muito do problema no jogo do Eros Makutsu é problema do técnico Vojvoda. Aí você tem o meio de campo, que é composto pelo Matheus Rossetto. Às vezes eu fico pensando, pô, tem tal jogador que ainda está no Fortaleza. Pois é, tem tal jogador que ainda está no Fortaleza, né? É um negócio assim, né, impressionante. Ele resolve aí, no caso, tirar, né, o Sacha, né, e ele leva a campo o tal do Matheus Rossetto, né. Matheus Rossetto, Martins, o Paul Fernandes. Você tem 3 volantes aí. Claramente que na cabeça do Vojvoda, esses volantes vão jogar e vão marcar, né. Mas no fim das contas, você tem 6 defensores aí, né, 3 zagueiros e 3 volantes, né. Aí você tem um Diego Barbosa, que o mundo... eu fui bastante criticado aqui, né, quando fiz análise sobre esse jogador, porque todo jogador que o Fortaleza contrata, que eu faço análise negativa, né, dizendo, apontando para o fato de que era um erro contratá-lo, o mundo aqui acaba comigo, né? Acaba comigo, me xinga, vai embora, tal. Pô, tem até torcedor do Fortaleza que fala que eu torço pro Ceará, né? Depois de acompanhar o time por tanto tempo, tem torcedor que fala isso aqui para mim. Mas tudo bem. E falaram, por exemplo, quando eu falei que o Diego Barbosa era um fracasso como jogador, e eu não entendia quem é que estava contratando esse jogador. Porque eu não entendo, e também não entendo o fato de que o Vojvoda dá muito campo para esse jogador, né? Como ele prioriza jogador que não merece, é impressionante, né? Por exemplo, hoje ele já vem priorizando muito o Caleb, ao menos no sentido de que o jogador entra para jogar, né? O Caleb não merece, não está dando... não está mostrando merecimento para isso. Ele banca Lucero, né, que é um jogador que está numa decadência monstruosa. É impressionante, mesmo quando ele vai tirar, quando ele acha que precisa ter mais um centroavante, ele mantém o centroavante, né? Então não dá para entender realmente o Vojvoda. E aí, gente, você tem uma equipe que ela, de certa forma, a presença do Matheus Rossetto, que é uma presença apenas para proteger a primeira linha, por incrível que pareça, né? É uma presença que não retira do Fortaleza os espaços que a equipe deixa dentro de campo. Tem isso também. Esses espaços eles são danosos. Permite com que a equipe adversária consiga jogar muito bem ali nesse entre linhas, né? Bom, então vamos para o jogo, né? Aí durante o jogo, o Fortaleza faz ali algumas substituições. Eu acho que algumas substituições quebram a equipe completamente. E mesmo uma ou outra que possa ter sido positiva, ela foi errada, de certa forma, em virtude de qual jogador o Vojvoda tirou, né? Então, por exemplo, foi importante para o Fortaleza ele colocar o Davidson para jogar. Acho que o Davidson entrou bem. Agora, a equipe apresenta uma certa melhora aí, né? Porque o Fortaleza simplesmente retira de campo um jogador completamente ineficiente, né? Que era um a menos, que era o Marinho, né? Então, um jogador a mais, você tem ali um meio de campo que se aproxima um pouco mais, né? O Vojvoda e o Lucero, na verdade, acaba gerando ali uma ocupação de espaço, né? E na relação com os jogadores de meio de campo que vão chegando, a equipe acaba apresentando uma melhora. Agora, essa melhora poderia também acontecer se fosse um jogador como o Alanzinho. A equipe precisava fazer gols, né? Então, não há sentido em você manter 2 centroavantes para uma equipe que precisa fazer gols e que não está muito acostumada com essa ocupação do terço final. Então você precisava de um jogador habilidoso, que quebra linhas com dribles, né? E que também consegue ter uma velocidade que não é absurda, mas uma velocidade de qualidade. Ou seja, quando ele corre, ele atribui qualidade para a sua velocidade em virtude de que ele consegue correr driblando, né, e sabendo percorrer espaços corretos na sua progressão até a área do adversário. Então é inacreditável que o Vojvoda já começa a fazer com o Alanzinho um pouco daquilo que ele fez com vários outros jogadores, né? Então, por exemplo, você pode argumentar que o Caleb é um jogador que nem sequer merece ser escalado. Preguiçoso, né? Entrou sem vontade, né? Agora, o Caleb é um jogador que recebeu já e recebe oportunidade do Vojvoda. Agora, o Kevin Andrade é um jogador que é muito boicotado pelo Vojvoda e que também entrou, não fez nada, né? Tá jogando mal também, mas é um jogador, por exemplo, que a gente entende que ele entra com baixa personalidade em virtude de que todo mundo é mais importante do que ele, né? Não estou passando pano para o jogador, mas eu acho que tem um pouco isso daí, tá? Então, acho que tem ali erros na formação da equipe, essa percepção de que eu tenho que ter 3 volantes, mas eu também tenho que ter 3 zagueiros e 3 volantes que precisam marcar, é um erro, né? Vai jogar contra uma equipe que não é o Manchester City, né? Não é o Liverpool, não é o Barcelona, não é o Real, é a equipe do Vitória, que tem suas dificuldades. Aliás, parabéns ao Vitória aí, por estar conseguindo tirar leite de pedra. Parabéns ao Capini por isso. Acho que a partida do Vitória foi bastante honesta, bem interessante em vários aspectos, embora, na minha opinião,
Em outros momentos, o Vitória jogou bem mais, né? Muito mais do que jogou nessa partida contra o Fortaleza. Mas, de qualquer forma, o Fortaleza ele consegue jogar um pouco mais, na minha opinião, e ao lado positivo, em relação ao que eu via em outras partidas. Eu vejo o meio de campo, por incrível que pareça, se articulando um pouco mais. Eu vejo que as chegadas do Martínez um pouco mais à frente, né, elas são bem mais importantes do que víamos em outras partidas. Qual é a diferença aí, na minha opinião? A diferença é que quando o Voivoda coloca o Rossetto como esse jogador que, em teoria, vai marcar, né, e retira o Sacha, ele não atribui para o Rossetto essa função de ser um jogador que vai aparecer lá na área. Porque o Voivoda tem uma tendência a achar, a entender que o Sacha é um jogador impressionante, né? Ele consegue ser um volante, camisa 5, marcador, mas também é um cara que vai se apresentar na área e vai fazer diferença, e o Sacha não é isso. Então, o que acontece é que o Rossetto, na cabeça do Voivoda, não é esse jogador necessariamente. Então, o Rossetto ele fica um pouco mais. Quem é que sobe e ocupando esses espaços, né, do tal fator surpresa? É o Martínez. E isto, juntamente com a partida até interessante em relação ao que jogava antes do Pô Fernandes, faz com que o Fortaleza tenha um meio de campo um pouco melhor, né? E você retirando aí essa tragédia que é o Diogo Barbosa, que é um jogador realmente aquelas coisas que você fica pensando, né? Você vai ver uma partida de futebol na várzea, aqui em São Paulo a gente não tem mais isso, né? De certa forma, aí você vai encontrar pelo menos uns 5 jogadores melhores do que o Diogo Barbosa. Aí você fica pensando, né? É um mistério o futebol, né? Como é que um jogador desse vira um profissional? Porque em alguns momentos é isso que a gente fica perguntando. E há muitos no Fortaleza, na história do Fortaleza, que tem também, que a gente pode falar sobre isso daí, né? Então, você tem o Alanzinho, né? O Alanzinho não joga. Né? O Alanzinho simplesmente não joga, tá? Enfim, você tem um Bruninho, né? Poder jogar, por exemplo, não joga. Vai para o banco, mas não entra, né? Não joga, tá? Fortaleza contrata ali alguns jogadores que não entram, né? Não entram, não recebe ali o apoio do jogador, do técnico. Ele vai fazer uma substituição para tirar um volante, ele coloca o tal do Zé Wellison, que a gente fica perguntando, pô, tá no Fortaleza ainda, né? Pois é, né? Eu acho que já tá na hora, passou da hora já, de uma reformulação que poderia retirar até jogadores como o Zé Wellison desse elenco. Jogadores que já estão há muito tempo, Tite, Zé Wellison, Tinga e tudo mais, né? Poderia perfeitamente deixar, porque fica um peso ali no elenco, né? A presença desses jogadores no elenco vai fazer com que eles vão a campo em alguns momentos, né? Então, assim, o Fortaleza, ele tem, portanto, um momento diferente no primeiro tempo, que acho que no segundo em alguns momentos também, que é fruto desse trabalho no meio de campo, tá? Por incrível que pareça, o Pô Fernandes volta a dizer, não é um suprassumo, não é nada do que se esperava, mas o Pô Fernandes foi a primeira vez, na minha opinião, que ele se encontrou confortável nessa equipe do Fortaleza. E eu acho que teve alguma coisa diferente aí, ainda que pouco, ainda que você esteja pé da vida com a derrota, tá? Mas aí, gente, o que faz o Voivoda? Ele vai lá e tira o jogador. Ô, Voivoda, pelo amor de Deus, ajuda o mundo a te ajudar, Voivoda. É impressionante. E ele quebra completamente o time, né? Quebra completamente o time e o time não consegue aí, portanto, fazer absolutamente mais nada. O Luceiro chegou a fazer um gol aí, né, na temporada, tá no Campeonato Brasileiro, e aí fica em campo do primeiro ao 90 minutos, se arrastando completamente em campo. Na minha opinião, se contratou o Davidson é porque havia um entendimento de que o Luceiro não entregava. O Davidson tem que receber oportunidade, tem que ser o titular dessa equipe do Fortaleza e não reserva do Luceiro. Não tem cabimento um negócio desse, tá? Agora, se é para ficar o Davidson no banco e o Luceiro na equipe, se o técnico entende que para você colocar o Davidson, tem de tirar o Luceiro. Não há sentido. Né? Então o que acontece? A equipe projeta uma maneira de jogar dentro de campo, mas os jogadores que o Voivoda coloca em campo vão contra essa maneira de jogar. Então não dá para entender. E o exemplo máximo aí é o fato de que ele vai com 2 centroavantes, retirando da equipe, né, o potencial de um drible de quebra-linhas com o Alanzinho, retirando da equipe também a velocidade necessária, que é algo vital para esse jogo do Fortaleza. Mesmo nos momentos em que Fortaleza precisava fazer gols, a gente teve uma equipe com certo espaço, partindo de trás, e aí você tinha velocidade para isso? Você não tinha. Por quê? De um lado você tinha ali, durante um tempo, o Mancuso, né? Durante um tempo na partida você teve também o Marinho. Num certo momento você já não tem mais nada disso. Tá? Você não tem mais nada. Tá? E aí você não tem mais velocidade desse lado. Você também não tem velocidade
do outro lado do campo. Aí você quer que o Kusevich que vai fazer cruzamento? É isso? Não dá, né? Quanto ao Diego Barbosa, os dois erros dele, ele sempre foi isso aí, né? Ele sempre foi isso daí e é uma equipe. Eu fico pensando sobre isso, né? Palmeiras, de vez em quando, comete esses erros, né? O técnico, ele é defensivo, especulativo, é medroso. Ele gosta de jogadores, né, que saibam marcar. E aí ele vai no mercado, gente, e busca um lateral que não sabe marcar, que é o Diogo Barbosa. Tá certo que você pode argumentar que o Erisman Couto também não marca muito bem, mas o Erisman Couto, ele entrega, né, quando ele se projeta para o campo de ataque. Nem isso o Diogo Barbosa faz. Claro, fez um gol aí, mas esse gol, eu tenho certeza que se ele não fizesse esse gol e o jogo terminasse empatado, seria muito melhor para o Fortaleza, claramente, do que a derrota que foi muito também na conta desse jogador, que é, assim, se você parar, se você não se controlar, na verdade, e deixar rolar aqui as emoções na hora de comentar, você vai falar besteira. Porque é a vontade que dá de falar, quando a gente fala do Diogo Barbosa, né? Dá vontade de falar besteira, dá vontade de xingar, inclusive, né? E é isso. Então, o Fortaleza apresentou, na minha opinião, por incrível que pareça, algo diferente, mas as ideias do técnico não ajudaram novamente. E alguns jogadores aí não merecem mais oportunidade. E, na minha opinião, Lucero precisa ser banco, né, Caleb? Tem que parar com essa insistência. Eu estou surpreso com a presença de Matheus Osseto, né? Eu estou surpreso com a presença de Zé Wellison na equipe. Estou surpreso com essa insistência com Diogo Barbosa, né? Enfim, um absurdo, né? Enfim, uma zaga lenta, absolutamente lenta, né? Não dá sinais de que vai conseguir também ter muita evolução nesse sentido. Então é isso. Por um lado, teve coisas boas, agora é necessário que o técnico consiga extrair do que teve de bom, porque teve, né, algo positivo para ele melhorar essa equipe. O problema é que no próximo jogo já vai projetar de novo o Lucas Sacha na equipe, né, já vai tal, porque assim, por mais que o Rossetto seja ridículo, e foi também nessa partida, né, a presença dele fez com que o meio de campo participasse por mais das ações ofensivas. Dentre outras coisas, porque o Sacha parou de atrapalhar quando ele vai para o ataque. Parou enfim, fechar espaço para Martínez, parou de fechar espaço para o Fernandes, né, porque o Sacha não é esse jogador. E quando foi ver o projeto na equipe para ser esse jogador, o Sacha, sem desejar, sem querer, porque é um jogador que tem os seus valores, as suas valências, ele acaba atrapalhando a equipe. Então, no próximo jogo, o problema é que talvez o Vojvoda vá mudar tudo novamente e vai voltar com o Sacha para jogar como titular. E aí é difícil, aí não vai evoluir. O professor precisa ajudar o mundo a ajudá-lo. E neste momento não é o que ele está a fazer, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.